Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o João Paulo Forte. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Teologia na Prática, um canal onde nós estamos aqui para discutir um pouquinho sobre teologia de forma aplicada, de forma a ensinar as pessoas a realmente viver o verdadeiro Evangelho de Cristo, baseado não em opinião, baseado não em dogma, mas tendo em vista exclusiva a única verdade da Palavra de Deus. No vídeo de hoje, um vídeo extremamente polêmico, um vídeo, porém, respeitoso, tá? Você já deve, com certeza, ter ouvido muitas vezes as pessoas dizerem: eu não adoro Maria, né? Eu só peço que ela interceda por mim. Essa frase é uma frase muito comum, principalmente no nosso país, mas hoje, neste vídeo, nós vamos discutir um pouquinho sobre esta questão, se devemos ou não direcionar as nossas orações a Maria. À primeira vista, esse tipo de frase pode até parecer, sabe, ter um som piedoso, ter uma ideia respeitosa, um tom espiritual. Afinal, nenhum de nós negamos que Maria foi uma grandíssima mulher, uma mulher extremamente extraordinária, uma mulher que foi de uma maneira extremamente especial, como nenhum outro ser humano foi agraciado por Deus. Maria foi certamente agraciada, grandemente agraciada por Deus, escolhida para ser a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse sentido, de fato, ela é Theotokos, ela é mãe de Deus, porque Cristo é uma pessoa divina, e ela realmente ocupa um lugar singular na história da redenção. A pergunta que deve ser feita nesta noite não é se isso parece bonito, é um ato bonito, nem se essa tradição é antiga na história da igreja, nem mesmo o ato de orar a Maria emociona muitas pessoas. Nesse vídeo, e o nosso papo, o centro do nosso papo será: isso é bíblico? Ou seja, o questionamento que nós iremos abordar neste vídeo é bíblico direcionarmos as nossas orações a Maria? A Bíblia realmente autoriza orações de fiéis a Cristo direcionados a Maria? Existe no Novo Testamento, no texto que compete os escritos sobre Jesus, algum exemplo de crentes orando por Maria, ou invocando Maria, ou mesmo enaltecendo Maria desta maneira? Ou será ainda que, mesmo de uma forma bem intencionado, será que essa prática acaba tirando o lugar que pertence somente a Cristo? Então, estas perguntas nós vamos buscar responder no vídeo de hoje. Fique ligado, fique até o final, porque nós vamos hoje, eu prometo para você, que hoje nós vamos olhar para as Escrituras Sagradas com seriedade, com reverência e, mais do que tudo, com honestidade. Já vou frisar nesse vídeo que o ponto central aqui não é atacar pessoas, não é atacar a fé de pessoas, é apenas, e nem desrespeitar ninguém, mas é apenas responder biblicamente, em função do texto bíblico, em função daquilo que está escrito. Será que nós devemos orar a Maria? Será que nós devemos direcionar as nossas orações a Maria? E já vou dar um spoiler para você já direto no começo desse vídeo. Maria deve ser honrada como serva fiel de Deus, mas ela jamais deve ser invocada em oração, porque a Bíblia ensina que a oração deve ser dirigida somente a Deus, por meio único de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. E você que ficou aqui comigo nesta longa introdução, vamos comigo para explorar essa ideia, essas perguntas, essas respostas à luz da Palavra de Deus. Vamos então diretamente para o primeiro ponto onde nós iremos explorar nesse vídeo, que é: a Bíblia ensina que a oração deve ser dirigida a Deus e somente a Deus. Quando nós chegamos à Escritura Sagrada, o padrão é claro. Quando nós tiramos dogmas, tiramos tradição, tiramos tudo aquilo que pode, de alguma maneira, ser um empecilho para a verdadeira compreensão genuína do texto bíblico, nós entendemos um único padrão, que a oração é dirigida somente ao Senhor, somente ao nosso Deus. Jesus ensinou assim lá em Mateus
capítulo de número 6, quando os discípulos quiseram aprender a orar, o próprio Senhor Jesus não disse: peçam à minha mãe que leve as suas causas ao céu. Ele não disse isso. Ele disse: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Sim, meus queridos, esta oração está lá em Mateus capítulo de número 6 e se inicia no verso de número 9. Essa oração começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aqui, pelo contexto bíblico, a ideia de Jesus, creio eu, não tenha sido que nós fizéssemos essa oração repetidamente, porque o próprio Senhor Jesus vai dizer um texto à frente que não é por vãs repetições. Porém, eu acredito que a oração do Pai Nosso, como descrita em Mateus 6, é uma fórmula pela qual nós devemos orar, no sentido de que devemos começar pela grandiosidade de Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e então uma submissão total a esse Deus: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É eu me entregando a Deus em soberania, dizendo que Deus é soberano sobre as minhas vidas. Mas não é esse o assunto. Quando nós entendemos a simplicidade e a força da frase do Senhor, significa o quê? Que a oração cristã é fundamentalmente direcionada ao Pai. Em todas as Escrituras, em toda a Escritura, a oração aparece como um ato de culto. Então, parece que não. As pessoas tentam separar a oração do ato de culto, mas orar a Deus em espírito e em verdade é uma espécie de entregar a Deus a oração, a adoração a Ele, reconhecê-lo como o Deus que é, entregar a Ele a glória, a honra, me submeter a esse Deus, declarar a grandiosidade desse Deus, me colocar como um ser insuficiente diante desse Deus. Essa é uma das funções da oração. E essa dependência, nós declaramos através da oração essa dependência, nós clamamos a Deus, nós vamos fazer confissões a esse Deus, nós vamos orar a esse Deus, nós vamos nos quebrantar diante desse Deus. O salmista clama a Deus, os profetas clamaram a Deus, Jesus ensina a clamar somente a Deus e os apóstolos também ensinam a clamar somente a Deus. Lá em Filipenses, capítulo de número 4, verso 6, Paulo diz assim, abra comigo o seu texto bíblico, porque eu sei que você está assistindo esse vídeo acompanhando com o seu texto bíblico em mãos. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Devemos direcionar a nossa oração a Deus. Devemos então não ficar preocupados com nada, mas em tudo, através da oração, pela súplica, dando ações de graças a Deus, nós devemos apresentar a Deus as nossas petições e as nossas orações. Eu chamo a sua atenção aqui só um minutinho. Paulo não diz para apresentar pedidos a Maria, Paulo não diz para direcionar os pedidos a mais ninguém além do próprio Deus, não diz para apresentar pedidos a santos, não diz para apresentar pedidos aos apóstolos, a ninguém, mas Paulo nos ensina, ele nos diz: apresentem os seus pedidos a Deus, direcione suas orações em petição, em súplica, já com ações de graça, porque o seu Deus é todo poderoso, apenas a Deus. E o mesmo Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo de número 3, verso 14, acompanhe comigo no seu texto bíblico, Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, Paulo aqui, ao interceder, ao orar, e veja bem, não é um morto intercedendo por um vivo, é um vivo intercedendo por outro vivo. Mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais abaixo, um pouco mais à frente do nosso vídeo. Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante de Deus Pai, diante do Pai. Ou seja, Paulo, em todas as suas orações, ele sempre direciona as suas orações a Deus. Devemos direcionar as nossas orações somente a Deus. Ou seja, o movimento de oração no Novo Testamento é nitidamente teocêntrico. O que é ser teocêntrico? É Deus no centro, é Deus
no centro das minhas orações. O crente se aproxima de Deus por meio da sua oração e por meio da leitura da sua palavra. Mesmo quando a linguagem, meus irmãos, de oração ligada a Jesus, isso não muda o ponto, porque continua sendo oração dirigida à divindade, não a criaturas. O Senhor Jesus é o Deus encarnado, o Senhor Jesus é a segunda pessoa da Trindade, e a Ele, por meio dele, em nome dele, nós nos apresentamos ao Pai, porque através de sua morte e ressurreição, a sua morte lá na cruz do Calvário, nós tivemos reconciliação com Deus. O véu foi rasgado por meio do sangue de Cristo. Portanto, eu me apego a Deus e eu direciono as minhas orações a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E veremos adiante no vídeo que a Ele, a este Senhor bendito para todo sempre, o Senhor Jesus, Ele é o meu único e suficiente mediador entre a minha pessoa, entre a sua pessoa. Depois de tudo isso exposto, uma coisa me chama a atenção. Aqui nós temos uma pergunta muito bem direcionada, uma pergunta muito sincera, afinal. Se a oração a Maria fosse de fato uma parte tão importante da vida e da fé cristã, como explicar o silêncio do Novo Testamento sobre isso? Se realmente orar a Deus por intermédio de Maria, se de fato a intercessão mariana fosse de fato imprescindível para nos achegarmos a Deus, por que isso foi omitido nas páginas do Novo Testamento? Pois eu vos afirmo, não foi omitido porque o texto bíblico é perfeito, é inerrante. O próprio Deus inspirou homens e mulheres para escrever esse texto abençoado. Portanto, não há erro, não há equívoco, não há omissão, não tem nada omitido. É que simplesmente não é necessário intercessão humana de pessoas que já morreram, e isso é antibíblico, e nós vamos continuar vendo outras passagens que digam isso. Uma aplicação então para nossas vidas a partir do exposto até aqui. Muita gente diz assim: mas eu me sinto em paz quando eu faço isso, eu me sinto em paz, me traz paz quando eu oro a Maria. Só que a sensação de paz não é o critério final para a verdade bíblica, eu te afirmo. O critério cristão sobre qualquer assunto tem que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e conduta, é ela quem nos diz, é ela quem nos ensina. Oração, segundo a Bíblia, é dirigida apenas a Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que é bendito para todo sempre. Amém. Segundo ponto deste vídeo, para nós irmos o mais breve possível, porque as pessoas não têm mais tempo e nem paciência para assistir vídeos longos aqui no YouTube. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Agora vamos chegar no coração da questão. Talvez alguém venha dizer a seguinte frase: eu não coloco Maria no lugar de Deus, eu apenas peço intercessão a ela. Então, e as pessoas tendem a dizer, a fazer essa afirmação: não, eu não coloco a Maria, eu não adoro Maria, eu não coloco Maria no lugar de Deus, eu apenas peço que ela interceda pela minha causa. Mas o problema é que essa justificativa toca diretamente na doutrina da mediação de Cristo. A doutrina da intercessão de Maria fere as Escrituras no sentido de que as próprias Escrituras afirmam categoricamente que Cristo, Senhor, Jesus, homem, é o único mediador entre Deus e os homens. E isso me faz lembrar de 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 5, e eu sei que você vai acompanhar a leitura bíblica comigo. Assim diz Paulo ao nosso querido amado Timóteo, jovem pastor da igreja de Éfeso. Assim diz o Senhor, assim diz Paulo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Esse versículo, meus irmãos, é decisivo, ele é categórico, ele é expresso. Eu não estou interpretando, eu não estou fazendo exegese, eu estou lendo o texto bíblico nu e cru como ele de fato é. Paulo não diz que há um Deus e vários mediadores secundários. Ele não diz que existem santos intercedendo por nós. Ele diz categoricamente: um só mediador. E aqui você precisa fazer uma decisão. Ou você
crê e você assume uma tradição como a tua regra de fé e conduta, porque essa tradição contradiz o texto bíblico claramente, ou aqui você assume a palavra de Deus como verdadeira, como absoluta, como inerrante, porque há um contraste muito grande. O texto bíblico está categoricamente afirmando que há apenas um só mediador. E a palavra mediador aqui carrega a ideia de alguém que está entre duas partes para fazer a reconciliação e garantir o acesso. Antes da morte de Cristo, estávamos em atrito com Deus, estávamos separados de Deus pelo pecado, estávamos distantes de Deus, mas pela morte do Senhor, então esse próprio Cristo, ele faz a ideia de intermediador entre as duas partes de uma negociação. Esse é o sentido do texto bíblico, e sem este mediador nós não conseguimos nos aproximar de Deus. E Paulo está dizendo que este lugar de mediador pertence unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Mas por que pertence somente ao Senhor Jesus Cristo? Nós precisamos explorar isso, porque somente Jesus é ao mesmo tempo plenamente homem e plenamente apto para representar os homens diante de Deus, porque ele é Deus. Porque ele tomou as minhas dores, porque eu fui sarado pelas suas pisaduras, como diz Isaías, porque eu fui comprado pelo seu sangue puro, porque ele é o Cordeiro Pascal verdadeiro. A sombra do passado de Êxodo se manifesta e se cumpre perfeitamente em Jesus. E ele, tendo me comprado através de seu sangue, sendo ele o próprio Deus, ele que se desvestiu de sua divindade, como diz Filipenses, assumindo forma de homem, e morreu na cruz por mim e por você. A este Jesus, que passou por todas as humilhações, por todas as tentações, como eu e você passou, e nós pecamos, ele não pecou. É glória a Deus por isso. Por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então vamos lá, recapitulando alguns pontos. Somente Jesus morreu pelos nossos pecados, somente Jesus ressuscitou, somente Jesus entrou no Santo dos Santos celestial em nosso favor, somente Jesus derramou o seu sangue para abrir o caminho até o Pai. E Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 14 ao 16, nos diz o seguinte: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça para ajuda em momento oportuno. Perceba você aqui. Eu desafio você a fazer uma exegese desse texto. Eu desafio você a ler esse texto de forma hermenêutica. E você vai entender que a lógica desse texto. Porque temos Jesus como um grande sumo sacerdote, nós podemos nos aproximar com confiança do trono da graça. Primeiro, porque ele me comprou. Segundo, porque ele é o próprio Deus. Terceiro, porque ele foi tentado em todas as coisas. Então ele sabe o que eu passo e o que eu passei. E ele não pecou. E ele é o próprio Deus. Então, o próprio Deus que comprou o seu povo com o seu próprio sangue. Glórias a Deus por isso. O texto aqui não diz: aproximemo-nos de Maria para que então ela nos leve a Cristo. O texto diz que por causa de Cristo, do próprio Cristo, nós temos acesso. E aqui não há divisão da ação de Cristo, não há nenhum tipo de compartilhamento da obra redentora de Cristo. Cristo nos redimiu por méritos próprios, exclusivos, sem ajuda de ninguém, porque Ele é o Senhor. Também me lembro de Hebreus capítulo de número 7, verso 25, que também nos diz e nos afirma da seguinte maneira: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Aqui nós temos dois pontos. Primeiro, quem intercede por nós de modo perfeito? Aqui nós temos categoricamente Paulo dizendo Jesus. Parte B do versículo: vivendo para sempre
para interceder por eles, por nós. E aqui nós temos também Romanos 8:34, vai reforçar esse texto mesmo. Paulo diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É o próprio Senhor Jesus que está à destra da majestade nas alturas, que está eternamente intercedendo por nós, até que ele retorne como o leão da tribo de Judá, onde ele irá julgar os vivos e os mortos diante do Pai. Então veja a beleza do Evangelho. Eu quero que você agora medite um pouquinho comigo. Veja a beleza do Evangelho. O crente não está desamparado. O crente não está distante. Ele não está precisando buscar atalhos celestiais e nem de auxílios que o leve a Cristo. O crente em Cristo Jesus tem um mediador perfeito. E se esse mediador é perfeito, ele não precisa de ajuda. Ele é perfeito sozinho, ele é pleno. Eu não preciso de ninguém que me leve a Cristo, porque ele morreu por mim, ele me comprou com seu próprio sangue, eu tenho acesso direto a Cristo, orando a Ele. E Ele intercede por mim com o Pai. Ele já tem, o crente já tem um intercessor que é suficiente. Ele já tem acesso ao Pai por meio do Filho. O Filho que me garante acesso ao Pai. E acrescentar um outro mediador funcional, ainda que com linguagem suavizada, enfraquece, fere na prática a suficiência de Cristo. Quando você diz, independente da maneira, e aqui eu digo com todo respeito, quando você coloca outro mediador, seja para complementar Cristo ou para levar Cristo, de uma forma ou de outra, estamos dizendo que Cristo é insuficiente como mediador. E na minha opinião sincera, isso é uma heresia, porque heresia no grego, no original grego é hairesis, errar o alvo das escrituras, é interpretar as escrituras de uma maneira diferente, de uma maneira errada. Portanto, aprenda isso hoje em nome de Jesus. Cristo é suficiente para interceder pela tua vida diante do Pai, porque Ele é o próprio Deus e Ele está à destra do Deus Pai na majestade. Um ponto muito importante. Às vezes alguém vai argumentar da seguinte maneira: mas nós pedimos oração uns aos outros aqui na terra. Por que não pedir para Maria que está no céu? Se nós que estamos aqui temos poder de interceder uns pelos outros, quanto mais Maria que está no céu. Alguém pode dizer. Mas eu vos digo que a resposta é que a comparação não é equivalente. Na terra, pedir a oração a um irmão vivo é algo relacional, né? É um ser visível, é um ser humano como a mim mesmo. E mais do que isso, é bíblico orarmos uns pelos outros, nós que estamos vivos. Eu falo com alegria, eu falo com alguém que está comigo, e essa pessoa ora a Deus por mim. Isso não envolve onisciência, não envolve onipresença, nem invocação religiosa, é alguém que está do meu lado. Quando eu oro a Maria, é como se eu estivesse dizendo que um ser humano tem onisciência. E a teologia sistemática, por meio da interpretação textual da Bíblia, vai me dizer que somente Deus tem os atributos oni, somente Deus é onisciente, somente Deus é onipresente, somente Deus é onipotente. Portanto, orar a qualquer santo, orar a Maria, em função de pedir algo, é assumir que ela é, ou que eles são, de alguma maneira, oniscientes, e eles não são. Mas, quando alguém dirige uma prece a Maria, esperando que ela ouça milhões de pessoas em muitos lugares, ao mesmo tempo, é isso que eu estou dizendo, isso já ultrapassa completamente o padrão bíblico dado às criaturas. Maria é uma criatura como nós somos, Maria é uma mulher como muitas outras, ela foi agraciada por Deus, ela está num lugar de honra, como nós dissemos no início do vídeo. A nossa intenção não é diminuir Maria, muito pelo contrário, é enaltecê-la, porque eu tenho certeza que nem a própria Maria gostaria de que orações fossem dirigidas a ela e não ao filho dela. A Bíblia jamais ensina que os santos glorificados devem ser invocados. Na verdade, a Bíblia condena a invocação de mortos. Jamais ensina que eles santos, recebam súplicas da igreja.
Jamais. Jamais ensina que eles funcionam como uma espécie de canal regular de acesso, que através deles e por meio deles eu consigo acesso a Cristo ou a Deus. Isso é condenado na palavra de Deus. Mas talvez alguém, de maneira sincera, possa pensar e possa fazer a seguinte frase: mas eu me sinto mais confiável, mais confortável falando com Maria, porque ela parece mais acolhedora. Essa visão, essa ideia de uma mãe, né, de um ser acolhedor, na figura de uma mãe. Mas isso revela um problema muito sério de percepção espiritual. E isso revela um problema muito sério de teologia cristã. Porque o Novo Testamento nos apresenta Jesus, o nosso Cristo, como alguém que ama receber pecadores sinceros. Jesus diz lá em Mateus, capítulo de número 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O próprio Senhor Jesus te convida, o próprio Senhor Jesus me convida a buscá-lo em oração, porque fazendo isso, indo até Ele, nós que estamos cansados, nós que estamos sobrecarregados, nós que estamos oprimidos, angustiados, nós teremos alívio em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo não é inacessível, Cristo não é frio, Cristo não precisa ser convencido por sua mãe a ouvir você. Ele mesmo convida você a se dirigir a Ele. O mesmo Cristo que chorou por Lázaro, esse mesmo Cristo chora por cada uma de suas criaturas. Afinal, Ele morreu por você, Ele deu o seu sangue por você. E através deste sangue você tem acesso direto, irrestrito, ilimitado, infinito. A qualquer momento você tem acesso a esse Cristo maravilhoso e bendito. Para nós fecharmos o vídeo de hoje, que está ficando mais longo do que eu gostaria, o pessoal não tem mais paciência para ficar assistindo o vídeo de meia hora, viu? Preciso começar a trabalhar com YouTube Shorts, meu Deus. Maria é exemplo de fé e honra, mas não objeto de oração. Essa é uma afirmação teológica que nós vamos discutir agora neste último ponto. Agora precisamos fazer um equilíbrio bíblico aqui nesse vídeo. Negar a oração a Maria não significa desonrar Maria. E aqui é onde muitos protestantes erram, tá? Pelo contrário, a verdadeira honra bíblica consiste em reconhecê-la como a Escritura realmente a apresenta, nem menos, nem mais. Os nossos irmãos católicos a honram, na minha humilde opinião, mais do que a própria Bíblia a honra. Mas os meus irmãos protestantes também correm o risco de criar uma espécie de mariofobia, uma espécie de rechaço à imagem de Maria. Você vê igrejas protestantes pregando sobre Esté, pregando sobre inúmeras outras mulheres, sobre Débora, sobre tantas outras mulheres, mas você não vê pregações sobre Maria nos púlpitos protestantes. Isso, meus irmãos, é uma perda muito grande, porque nenhuma mulher bíblica jamais pode ser comparada a Maria, no sentido de que a ela foi dada a honra de ter gerado o Senhor Jesus, que descendeu dela pela carne, criou Jesus em seus braços, amamentou Jesus em seus seios. Essa mulher precisa ser grandemente honrada. Ela só não pode ser adorada, ela só não pode ser reverenciada no sentido de que presto culto a ela. Ela também não pode receber oração, como nós já vimos aqui inúmeras vezes, mas ela não deve ser rechaçada de maneira alguma. Maria foi agraciada por Deus. Em Lucas, capítulo de número 1, verso 28, o anjo Gabriel, quando aparece para Maria, ele saúda Maria de uma maneira singular, de uma maneira diferente. Em Lucas, capítulo 1, verso 42, Isabel chama Maria de bendita entre as mulheres. Em Lucas, capítulo 1, verso 46 e 49, Maria responde com um cântico maravilhoso de adoração. Mas observe algo decisivo no Magnificat, que é
esse louvor de Maria. Maria engrandece a Deus, Maria engrandece ao Senhor, Maria exalta o Senhor, Maria se vê como serva, Maria não se coloca como dispenseira de graça, ela se coloca como receptora de graça. Ela diz assim lá em Lucas capítulo de número 1, verso 46 e 47, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Isso aqui é muito importante, esse texto é muito importante. Maria aponta para Deus, Maria precisa de Salvador, isso refuta qualquer ideia de que Maria não tinha pecado. E aí alguns podem afirmar, mas como Deus a salvou? Livrando ela do pecado? Não, meus irmãos, não foi assim. Deus a salvou por graça, assim como nós somos salvos mediante a graça. Maria foi salva pela graça de Deus. Graça é favor imerecido. Ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos, porque Paulo diz que ninguém pode ser salvo não pelos seus próprios méritos, mas por graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, óbvio que ela também não foi salva por obras, ela foi salva por graça. E Paulo também diz aos romanos que todos caíram. Paulo também diz aos romanos que todos decaíram da graça, todos pecaram e todos precisam de um Salvador. E quando ele diz todos, Maria é um desses todos. Maria também pecou. Maria não se apresenta como mediadora de outros pecadores. No episódio de bodas de Caná, em João capítulo de número 2, Maria diz, João capítulo 2, verso 5, façam tudo o que ele lhes disser. Perceba a direção do dedo de Maria, ela não chama atenção para si. Maria aponta para Cristo, Maria aponta para Jesus. Essa talvez seja uma das maiores lições mariológicas de toda a Bíblia. Apontar para Cristo. Maria aponta para Cristo. Maria não toma o lugar de Cristo em oração. Esse é um ponto muito importante. A verdadeira Maria bíblica sempre conduz as pessoas a Cristo. Sempre aponta a Cristo. Ela nunca detém nada para si mesma. Ela não se coloca como nenhum tipo de intermediadora. Apesar de que aqui a afirmação é de que Jesus fez um milagre por intercessão de Maria, mas na verdade o próprio Senhor a repreende de alguma maneira. Senhor, mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora, no sentido de que ainda não era o momento correto, não é? Além disso, quando uma mulher exalta a maternidade de Maria, olha só que interessante essa passagem, uma mulher chega até Cristo, lá em Lucas capítulo de número 11, verso 27, a mulher que havia feito... Uma mulher que havia visto o Senhor fazer um milagre na sua frente, ela diz assim, abre aspas, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que o amamentaram. Ou seja, ela está dizendo bem-aventurada é Maria, porque Maria, através do ventre de Maria é que Jesus veio à vida. E pelos seios de Maria, Jesus foi amamentado enquanto bebê. Mas a resposta do Senhor Jesus diz o seguinte, pelo contrário, ele responde lá, logo na sequência, em Lucas 11, 28, pelo contrário, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Portanto, eu e você somos tão bem-aventurados quanto Maria, uma vez que Maria ouviu a voz de Deus e obedeceu, e nós somos igualmente bem-aventurados quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós obedecemos ao Senhor em fidelidade. Jesus não está desonrando Maria. Não. Quando eu cito esses versículos, não é para diminuir a imagem de Maria, porque Jesus também não está diminuindo Maria. Afinal, Jesus ama Maria e Maria tem um papel extremamente lindo e central nas Escrituras. Ele está apenas corrigindo a tendência humana de supervalorizar vínculos naturais em vez de obediência espiritual. Isso é uma falha muito grande da humanidade. Nós tentamos trazer para algo mais próximo de nós. Mas o espiritual é transcendental, é diferente. Nós tendemos a supervalorizar esses vínculos, mas falhamos às vezes em obediência espiritual.
E ainda outro detalhe muito importante e muito impressionante. No livro de Atos, Maria aparece com os discípulos em oração, não como destinatária da oração deles. Então, em Atos capítulo de número 1, verso 14, quando todos eles estavam reunidos no cenáculo, para poder fazer as orações e aguardar a descida do Espírito Santo de Deus, em Atos 1, verso 14, o texto bíblico vai dizer assim, através do evangelista Lucas: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então eu afirmo categoricamente que aqui todos eles estavam orando a Deus por intermédio do nome de Cristo Jesus, inclusive a própria Maria. Veja a cena, Maria está entre os que oram. Maria não é aquela a quem se ora, então não estavam direcionando nenhuma fala a Maria, mais importante, não estavam aqui tratando Maria como uma figura mediadora, afinal ela estava entre eles, mas ela estava juntamente com os demais, buscando a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Isso é extremamente revelador. A igreja nascente orava com Maria, não para Maria. A igreja primitiva, essa do primeiro século, orava junto com Maria. Maria estava de joelhos dobrados juntamente com os demais, orando e buscando a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Ela não era objeto de culto, ela não era direcionada a ela nenhum tipo de mediação, ela não estava de alguma maneira ali em uma posição de honra, muito pelo contrário, o bispo de Jerusalém era com certeza Tiago, irmão de Cristo. Como eu sei disso? Porque ele, Tiago, é quem vai presidir o primeiro concílio ecumênico da igreja, lá em Atos capítulo de número 15. Se Deus quisesse, então, vamos fazer uma seguinte exegese aqui, um pensamento muito breve. Se Deus quisesse, de alguma forma, estabelecer a invocação de Maria como um elemento essencial de devoção cristã, seria de se esperar ali instruções claras, exemplos explícitos, ensino apostólico direto, mas não há nada disso. Não há nada no texto bíblico que possa justificar qualquer tipo de justificativa para direcionar oração a Maria. Não há. E fazer isso é declarar que a Bíblia não é a única regra de fé e conduta. Declarar isso e negar isso, negar que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, é uma afronta direta ao texto bíblico. Chegamos agora aqui à reta final do nosso vídeo. Finalmente você já não aguenta mais ouvir a minha voz, mas vamos refutar aqui algumas passagens ou alguns argumentos que são muito comuns. Como eu já havia dito, já dei um pré-spoiler, lá nas bodas de Caná, Maria intercedeu e Jesus fez o milagre pela intercessão de Maria. Muitos dizem assim: é verdade que Maria falou com Jesus naquela ocasião. De fato é verdade, mas o texto não ensina de maneira alguma uma doutrina de invocação mariana para a igreja. O fato de Maria estar presente no evento durante o ministério terreno de Jesus não autoriza de maneira alguma a prática de dirigir orações a ela após sua glorificação, após a glorificação de Cristo. Veja bem, existem textos bíblicos que são normativos, existem textos bíblicos que são narrativos. Este era uma narrativa, não havia ali nenhum tipo de ordem, não havia ali nenhum tipo de ordenança, não havia ali nenhum tipo de mandamento, não há nenhum verbo ou imperativo que me afirme, que me diga que eu devo orar a Maria intercedendo por um milagre. Pelo contrário, ali é apenas uma narrativa de algo que aconteceu. Além disso, a resposta final de Maria no texto é justamente: façam tudo o que ele lhes disser. Ou seja, o episódio não está estabelecendo ali Maria como um canal de permanente acesso, mas destaca a autoridade de Cristo. Então a própria Maria, ela está apontando para o filho dela, para Cristo. Ouçam tudo, façam tudo o que ele lhes disser. Mas você também com certeza já ouviu aquela: mas Maria é nossa mãe espiritual. O que você tem a dizer sobre isso, João? Alguns usam João 19 para afirmar isso. Quando Jesus diz a João: eis aí a sua mãe, não é?
quando Jesus já, não é, sendo crucificado, diz eis aí a sua mãe, João, discípulo amado. Mas este texto, em seu contexto imediato, aí nós precisamos ler a passagem bíblica, trata do cuidado concreto de Maria por parte do discípulo amado. Transformar isso numa doutrina universal de invocação mariana vai muito além do que o texto diz. Maria era uma mulher que possivelmente já havia perdido seu marido, José. José não é mencionado na Bíblia a partir do capítulo 2 de qualquer um dos evangelhos. Então nós não sabemos o que acontece com José. É possível que havia uma discrepância muito grande entre a idade de Maria e José. Portanto, José deve ter morrido muito antes dessa passagem, porque era muito comum homens mais velhos se casarem com mulheres mais novas, naquele contexto judaico. Então, possivelmente José já havia morrido há muito tempo. Mas, quando nós analisamos esse contexto, então, nós percebemos que, na verdade, Jesus estava deixando Maria aos cuidados de João, porque ela possivelmente era uma mulher que estava desamparada familiarmente, porque Cristo estava sendo morto, ressurreto no terceiro dia, e subiria. Os outros irmãos de Jesus não são mencionados, mas Tiago se torna um bispo ou um pastor lá de Jerusalém. Então, homens extremamente ocupados. E João, então, assume a responsabilidade de cuidar de Maria. Esse é o contexto dessa passagem. Outra fala que nós devemos lembrar, que também é muito dita e nós devemos confrontar, mas a tradição da igreja faz isso há séculos. A pergunta não é se algo é amigo, se algo é de tradição. A pergunta é apostólico, né? Erro antigo continua sendo erro. As primeiras heresias, gnosticismo, tudo que vocês possam imaginar, não surgiram agora. As primeiras heresias surgiram nos primeiros séculos, nos primeiros passos da igreja. Os pais da igreja, os primeiros pais da igreja, aqueles que descenderam diretamente dos apóstolos, eles passaram grande parte de seus ministérios lutando contra heresias, né? A autoridade final da fé cristã não é a amizade ou o quão boazinha é uma prática, mas a fidelidade que nós temos dessa prática com a revelação de Deus, que são as Escrituras Sagradas. Então, partindo agora para o final, conclusão forte. Então, afinal, devemos orar para Maria? A resposta direta e sem nenhum tipo de rodeio, à luz da Bíblia, a resposta é não. Devemos respeitar Maria? Com certeza sim, ela foi o maior exemplo de mulher no texto bíblico. Ponto final. Devemos honrar Maria como serva bendita do Senhor? Certamente que sim. A prontidão de Maria, a fidelidade de Maria é um exemplo para nós para sempre, essa prontidão dela. Devemos reconhecer seu papel singular na história da salvação? Com certeza absoluta, porque dela descende o Cristo em carne. Cristo toma carne de Maria para vir ao mundo. Ela não é corredentora, mas Cristo veio por intermédio de sua carne. Mas devemos invocá-la em oração? Isso tudo, essa honra toda, essa honraria, o fato dela ter sido geradora, progenitora de Cristo em sua carne, porque Cristo é o Logos lá de Gênesis, dá para ela poderes ou algum tipo de espécie de licença para ser medianeira? Absolutamente não. Porque a oração, segundo a Escritura, é dirigida a Deus. Segundo ponto, porque Deus é o único mediador entre Deus e os homens. Porque Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens. Porque a própria Maria bíblica aponta para Jesus e não para si própria. No final das contas, esse tema não é sobre Maria, é sobre a suficiência de Cristo. Colocar algo ou alguém no lugar de Cristo, na posição de Cristo, em uma função que apenas Cristo pode exercer, é heresia. E devemos tomar muito cuidado com isso. O Evangelho é glorioso justamente porque em Jesus o pecador tem livre acesso ao Pai. Você que está me ouvindo não precisa de um corredor celestial alternativo. Você não precisa
de nenhum tipo de mediação paralela. Você não precisa buscar uma porta lateral para entrar no céu. Em Cristo, a porta principal já está escancarada diante de você. Pelo sangue de Cristo, você pode se achegar a Ele com confiança. Pela obra de Jesus, você pode clamar diretamente ao Pai através do nome de Cristo. Pela intercessão de Jesus, você é sempre ouvido. Pela graça de Jesus, você é recebido por Deus Pai. Então não troque a beleza da mediação perfeita de Cristo por práticas que a Bíblia não mandou você seguir. Olhe para Maria e aprenda com a sua humildade. Olhe para Maria e admire a sua fé. Olhe para Maria e imite a sua submissão. Mas quando for orar, faça o que a Bíblia lhe ensina, nada mais do que isso. Vá a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Vamos lá, se esse vídeo aqui te ajudou, já deixa o seu like, compartilha com alguém e se inscreva no canal. Se bem que esse vídeo ficou longo pra caramba, acho que ninguém chegou até aqui, viu? Eu vou ter que colocar essa chamada pro like no começo do vídeo. E me conta lá nos comentários qual outro tema você quer ver aqui no nosso quadro, porque cremos como cremos. Porque a nossa fé não pode ser construída apenas sobre tradição, costume ou nenhum tipo de emoção. A nossa fé precisa estar firmada diretamente, ligada unicamente na palavra de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. Fui!